E aí galera, beleza? Aposto que volta e meia você vê no noticiário alguma notícia ou curiosidade sobre a China. Seja sobre sua gigante economia em expansão, seja sobre o controverso autoritarismo do governo chinês, seja sobre doenças com origem chinesa, enfim, devido à sua enorme importância mundial, hoje é impossível você não se deparar frequentemente com alguma nova informação sobre a China. E é por isto que neste vídeo eu separei 10 curiosidades sobre a China, para você conhecer um pouco melhor este interessante país asiático. Confira! 10. A corrida é o esporte mais popular na China. A corrida é atualmente uma febre na China, sendo que 44% dos chineses que praticam esportes dizem que a corrida é uma das suas principais atividades. Segundo especialistas, em 2016 havia na China mais de 1 milhão de corredores de maratona. Além disso, houveram mais de 100 maratonas no país durante aquele ano. Mas não é só da corrida que vivem os chineses. Outros dois grandes esportes muito populares lá são o badminton e o tênis de mesa. Em campeonatos internacionais, os chineses sempre destroem nestes dois esportes. Além disso, outros dois esportes muito populares na China são o basquete e também o nosso querido futebol. O futebol é um pouco menos popular, mas pode passar o basquete em breve. A China vem trabalhando pesado no futebol, e seu governo tem a pretensão de que até 2050 eles sejam uma superpotência no futebol. 9. O futebol surgiu na China. Falando em futebol, você já ouviu por aí que o futebol começou na Inglaterra? A verdade é que foi na China que o futebol, em uma das suas espécies, teve o seu início. Era um esporte popular há mais de 2000 anos atrás, nos séculos 2 e 3 a.C. Chamavam isso de cuju, o que literalmente significa chutar as bolas com os pés. Realmente esta é uma das curiosidades sobre a China pouco conhecidas. 8. A China é o país mais populoso do mundo. A China possui mais de 1,4 bilhão de pessoas, sendo o país mais populoso do mundo. 1 em cada 5 humanos é chinês. Sim, é chinês que não acaba mais. A Índia é o seu grande competidor neste aspecto, e com seus 1,3 bilhões de pessoas chega próximo à China. O terceiro país, que é os Estados Unidos, já está extremamente distante em número populacional, possuindo apenas 330 milhões de pessoas. Além disto, o mandarim, a língua da China, é o idioma mais popular do mundo, quando considerado a língua materna dos falantes. 7. A China é o terceiro maior país do mundo. Embora seja muito grande, ao contrário do que muitos pensam, a China não é o maior país do mundo. Na verdade, ela é o terceiro maior país. O seu tamanho é muito próximo ao dos Estados Unidos e do Canadá. Todos eles possuem uma área na casa dos 9 milhões de quilômetros quadrados. Porém, o tamanho da China não chega nem perto do tamanho da Rússia. A Rússia possui mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, perto do dobro do chinês. 6. A China só possui um fuso horário. Mesmo com toda sua enorme extensão, a China possui apenas um fuso horário. Para você ter uma ideia, o Sol chega a nascer apenas às 10 horas da manhã em algumas cidades chinesas do oeste. Até 1949, o país possuía 5 fusos horários, porém a partir daquele ano, o Partido Comunista Chinês acabou com a festa e estabeleceu o horário de Beijing como o único. 5. Cerca de 35 milhões de chineses vivem em cavernas. Não é só o Batman que gosta de habitar cavernas, mais de 35 milhões de chineses vivem em cavernas. Eles utilizam uma arquitetura chinesa que data da Idade da Pedra. Eles gostam bastante destas habitações nas cavernas, porque elas são baratas para construir, são frescas no verão, e também são mais fáceis de serem aquecidas durante o inverno. 4. Você só pode ter filhos com permissão do governo chinês. Na China você só pode ter filhos, caso se inscreva, e seja aprovado em um certificado de planejamento familiar. Isto deve ser feito 3 meses antes ou após a gravidez. E somente com o certificado recebido o bebê estará legalizado. Além disto, o aborto é legalizado na China, e mais de 13 milhões de crianças são abortadas por ano. A China também possui um grande histórico de abortos forçados, ou seja, o aborto sem o desejo da mãe. 3. Diversos sites famosos são bloqueados na China. Está pensando em viajar para a China, e enquanto estiver lá, ficar postando umas fotos no Instagram para causar inveja? Pois pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque isto não será permitido.
a não ser que você use programas como VPN. Diversos sites como Instagram, Google, Facebook e YouTube são proibidos na China. Isto porque o governo chinês quer controlar todas as informações que são postadas e baixadas na internet. E para que possa haver este controle, os sites devem ser chineses. 2. Chineses comem diversos tipos de animais. Bom, esta história de que chineses têm um gosto meio exótico para a alimentação você já deve ter ouvido por aí, e isto tudo é verdade. Eles comem várias coisas que para nós dá um negócio ruim, só de pensar. Portanto, os chineses comem todo tipo de animal, incluindo ratos, cachorros, morcegos, insetos, escorpiões, cobras, aranha, etc. Inclusive em certas cidades chinesas são comidos milhares de cachorros para celebrar o verão. Em Yulin, uma cidade do sudoeste chinês, cerca de 10.000 cachorros são consumidos em um festival que celebra o verão. Eles acreditam que isto trará sorte e saúde. 1. Recentes epidemias mundiais têm tido origem na China. Como você já sabe, os chineses têm um gosto bem amplo. O problema disto é que muitas vezes neste processo vírus são passados para humanos, e posteriormente se espalham criando epidemias mundiais. Foi assim com a gripe aviária, com o SARS e mais recentemente com o corona. Inclusive se supõe que o novo corona é proveniente de morcegos. Porém, ainda não se sabe se alguém ingeriu diretamente um morcego ou se o morcego infectou outro animal, e posteriormente o vírus foi passado para um homem. Esses foram os top 10 curiosidades sobre a China. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito e até mais.